Galera, vamos lá. A gente vai agora falar da segunda parte lá da nossa conferência, que vai tratar da parte de fermentação, tá? Então, vamos colocar aqui a apresentação para a gente discutir, certo? Então, ó, a primeira parte que a gente trabalhou foi a parte da organização lá ruminal, concorda? Então, a gente viu que animal ele tem 4 estômagos, né? 3 pré-estômagos, um estômago verdadeiro, um retículo maso, e o abomaso, o estômago verdadeiro desses animais, né? Então, a gente viu que o rumen retículo, principalmente, mais notadamente o rumen, é a curva de fermentação, né? Anaeróbico, pH controlado, tem que ter umidade, e nós temos lá bactérias, protozoários, fungos e bacteriófagos, concorda? Foi isso que a gente viu anteriormente, né? Principalmente bactérias de vários tipos, celulolíticas, aminolíticas, produtoras de metano, né? Aquelas que usam a ureia, né? E aí vai, tá certo? Protozoários, fungos, que acabam auxiliando a degradação do, do volumoso, né? Principalmente na forma lá de celulose, hemicelulose, pectina, né? E é o que o animal se alimenta. Mas agora esse alimento ele precisa sofrer a fermentação, tá? Então, ó, aqui tem alguns pontos que dizem porque da importância da microbiologia do rumen. Então, tem um órgão especial, que é o rumen, um ecossistema particular onde os micro-organismos anaeróbicos digerem os alimentos insolúveis, tais como a celulose e o amido, certo? Né, esse passa por fermentação, a gente quer que fermente mais celulose do que amido, né? A degradação de amido, vocês lembram, produzem grupo de bactérias, são de gram-positivas, essas acabam produzindo ácido lático, isso pode induzir acidose metabólica. Nós queremos que tenha maior prevalência de bactérias gram-negativas, celulolíticas, né, que degradam celulose e produzem ácidos graxos voláteis. Além das bactérias, protozoários e fungos, e nós vimos também que eles sintetizam vitaminas do complexo B, vitamina K, e também os aminoácidos, que é quando os bacteriófagos destroem as bactérias, parasitam bactérias, essa bactéria ela passa intacta lá para o abomaso, e no abomaso ele é utilizado pelo animal, tá? Aqui, galera, nós temos, para a gente diferenciar, a respiração celular da fermentação, tá certo? Então, eu tenho na primeira ali em cima, essa daqui, está mostrando a respiração celular, né? Glicose, na presença de oxigênio, leva tudo a CO2 e água, e produção de ATP pelaquela via, né? Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora, tá? Eu tenho essa mesma molécula aqui, tá certo? Que ela vem da degradação lá das bactérias celulolíticas, né? Só que aqui muitas vezes pode ser o amido, aqui não, aqui é celulose, tá certo? E aí eu tenho produção desses ácidos graxos aqui de cadeia curta, né? Três carbonos, aqui eu tenho 4 carbonos, né? E aqui eu tenho alguns gases, tá certo? Esse primeiro aqui é o ácido acético, ou acetato. O segundo aqui, ele é o propionato, ou ácido propiônico. E o terceiro aqui é o butirato, o ácido butírico. E aqui eu tenho, né, eu tenho um gás metano, CO2, água, calor, por causa da fermentação, e a massa microbiana, que nós sabemos que é importante porque é fonte de produção vai ser usado como fonte de aminoácidos animais, tá? Então, é a primeira diferença,
tá certo? Totalmente diferente, né, do que acontece lá na respiração em relação à fermentação, tá? Aqui eu tenho o alimento, ele vai sofrer degradação, tá certo? Isso aqui no rumen, né, ele vai formar ácidos graxos voláteis, são voláteis porque são de cadeia curta, eles atravessam a parede ruminal, a massa microbiana, que vai ser aproveitada para a produção de proteínas, mas nós temos alguns alimentos que eles passam diretamente pelo rumen, chamados alimentos de alta passagem, tá certo? Alimentos não fibrosos ou na nutrição animal, que a gente vai ver no próximo semestre, são alimentos protegidos. Então, eu posso proteger uma proteína, eu posso proteger uma gordura, eu não quero que as bactérias, eu não quero que os protozoários, eu não quero que os fungos a degradem. Eu preciso que ela passe intacta, ou para ser digerida no estômago, no caso de uma proteína, ou para sofrer digestão lá no intestino, né, por ação de suco pancreático, de bile, lá no intestino do animal, a proteína no estômago, isso aqui direto para o intestino, ok? Beleza. Quais são as vantagens dessa fermentação pré-gástrica, tá certo? Primeiro, a fermentação prolongada, tá? Então, ela passa muito tempo ali. Então, não é algo que acontece muito rapidamente. Então, isso propicia o crescimento microbiano, principalmente, tá? O ambiente é tamponado. A gente viu que o pH, ele gira em torno ali, em torno de um pH neutro, né? Detoxificação de compostos secundários das plantas. A gente tem que lembrar que animais que se alimentam de plantas, muitas dessas plantas são plantas chamadas plantas tóxicas, e elas podem trazer alguns transtornos para o animal, né? Alguns fatores antinutricionais negativos, tá? Então, o rumen, ele tá envolvido nesse processo. Outra coisa importante, galera, é que essa massa microbiana, ela é nutricionalmente significativa do animal, né? Enquanto o monogástrico ele vai ter bactérias mais lá no final do seu tubo digestivo, tá certo? Seco, cólon, né? Mesmo os herbívoros não ruminantes, o ruminante, essa massa, ela é no início do processo, tá certo? Então, isso é muito importante. A ruminação é esse processo: boca, rumen, retículo, boca. Boca, rumen, retículo, boca. Tá? Isso é importante porque promove a reciclagem do nitrogênio via saliva. Lembra que no ruminante você pode alimentá-lo com nitrogênio não proteico, ureia. Tá? A ureia, que vem da indústria petroquímica, se o animal é adaptado, você pode alimentá-lo com ureia. Tá? Então, a ruminação é importante para isso, ela recicla isso na saliva do animal. Além do que, né, em ruminantes, você não precisa se preocupar com a adição de algumas vitaminas do complexo B, né, uma série delas, B1, B6, B12, tá, que são proteínas que funcionam como cofatores enzimáticos, estão envolvidos em processo metabólico, vitamina K, que está envolvida em processo de coagulação sanguínea, todas elas são sintetizadas lá pelo rumen do animal, tá? Então, vantagem da fermentação pré-gástrica. Mas nem tudo é mil maravilhas, né? Nós temos algumas desvantagens. Uma delas é que a perda de calor, tá certo? Na fermentação. A fermentação, ela aquece, tá? Se você compactar alguma coisa e fechar e tirar o oxigênio dali para uma fermentação, você vai notar que ele fica quente. Então, essa quentura é perda de energia. E o próprio metano, né, o gás. Embora a gente viu anteriormente que esse metano é necessário para ele retirar o hidrogênio, né? Então, ele regula o pH mais ou menos normal. Outra coisa também que é uma desvantagem é que a proteína de alta qualidade, ela pode sofrer redução.
Você imagina, o animal ingere uma substância que quase metade dela é proteína, como a soja, certo? Ele não vai utilizar aquele nitrogênio da soja 100%. Uma parte daquilo vai ser utilizado pelas bactérias. Então, aquilo foi perdido. Embora nós saibamos que a proteína microbiana ela é de alto valor nutricional, mas é muito mais caro você gastar com proteína vindo da dieta do que o animal utilizar a proteína vindo da bactéria, tá? Outra desvantagem, que é quando o animal se alimenta de uma fibra de baixo valor, né? E aí vem a questão da maturação do vegetal, né? A gente, na medicina veterinária, a gente precisa entender um pouco de planta, né? Não somos agrônomos, mas para saber um pouco de agrostologia. Então, a planta, à medida que ela vai envelhecendo, né, as gramíneas, as leguminosas, são as fontes que é dado para os animais, elas vão diminuindo a quantidade de celulose e aumentando a quantidade de lignina. Então, isso só dá volume no animal. O animal enche o rumen, ele enche a pança dele, mas aquilo não tem valor nutricional. Quando a pança dele está cheia, quando o rumen dele está cheio, né, é mandado mensagem para o hipotálamo e o animal para de se alimentar, tá? Então, a fibra, ela pode restringir o consumo, tá? Isso também é usado em manejo de monogástrico. Você quer diminuir o monogástrico que ele coma menos, você aumenta o teor de fibra na dieta dele, tá? Beleza. Vamos lá, o que é produzido nesse processo, né? As graxas voláteis são as graxas de cadeia curta, 3, 4, né, 2 carbonos, os gases, que a gente vai ver, CO2 e metano, a massa microbiana, que vai funcionar como fonte de aminoácido para o animal, o calor, as próprias vitaminas, que a gente já falou anteriormente, vitamina complexo B, vitamina K, são produzidas aqui nesse processo. O principal objetivo da fermentação, pessoal, é formação de AGV. O que é AGV? São abreviatura para ácidos graxos voláteis, tá certo? Então, em animais ruminantes, ou animais, como está na segunda observação, animais aí que têm seco, a energia desses animais, ela é obtida pela produção de AGV, tá? Os ácidos graxos voláteis. São eles que, por vias metabólicas diversas, geralmente no fígado do animal, vai fazer com que a energia, que produza energia. Tá? Aqueles três que a gente viu anteriormente, né? Propionato, butirato, acetato, mas tem o lactato, né? E tem outros, tá certo? A gente vai ver outros aqui, mas aqueles três primeiros são os principais, tá? Então, são ácidos orgânicos, lineares ou ramificados, de 1 a 7 carbonos, diferente de um ácido graxo não volátil, né? Você pegar um ácido graxo qualquer, sei lá, um linoleico, um linolênico, um araquidônico, são ácidos graxos com 50, 60, né, ou até mais carbonos, tá? Então, são moléculas grandes, certo? São muito grandes, elas não se volatilizam à temperatura ambiente, tá? Mesmo os que têm dupla ligação, como os de origem vegetal, eles estão líquidos à temperatura ambiente, tá? Esses não, se volatilizam, eles atravessam a parede do rumen. Coloquei vários deles aí, fórmico, acético, propiônico, butírico, isobutírico, valérico, isovalérico, 2-metilbutírico, hexanóico, heptanóico, tá? E circulei os principais, que é o que o animal utiliza mesmo, tá? A gente consegue, inclusive, de acordo com a dieta, fazer com que o animal produza ácidos graxos voláteis para objetivos diversos. Então, tem o acético, propiônico e butírico, ok? Nós temos uma série de micro-organismos envolvidos nisso daqui, tá? Quais micro-organismos? Aqueles que a gente viu anteriormente, né? Bactérias, fungos, protozoários, tá? Então, eu numerei aí as espécies, para a gente saber, né, que várias espécies produzem
cada um desses ácidos graxos voláteis, tá? São ácidos graxos fracos, né? Um ácido graxo são ácidos fracos, digo assim, quer dizer, tem baixo poder de associação, né? Então, tá a grande maioria na sua forma aniônica, não protonada, tá? Então, você tem eles aí, o acético, o propiônico e o ácido butírico, os três, ok? E essa relação, galera, é mais ou menos constante, tá? 75, 15, 10 a 40, 40, 20, né? Então, você tem a relação aí deles três, acético, propiônico, butírico, dos dois extremos, né, da sua concentração que ela é produzida, tá? Aqui, nós já temos a produção de ácidos graxos voláteis, e aqui eu tenho espécies, eu tenho aqui dieta, eu tenho a produção de ácido graxo volátil produzido, né, em mols por ml, eu tenho ali acético, propiônico, butírico e valérico e outros, tá? Se você observar, a grande maioria, se você somar, é acético, propiônico e butírico, tá certo? Então, um ovino em pastagem, qualquer tipo de pastagem, ele produz em média disso aqui, você vê que a grande maioria é desses três aqui. Bós taurus, né, a gente difere os bovinos em bós taurus e em bós índicos, né? Os bós taurus, eles são bovinos de origem europeia, né? Os bós índicos são bovinos de origem indiana. Então, aqui são animais de uma genética mais apurada, de maior produção, mas, em compensação, menos resistente, né? Então, uma vaca holandesa, uma vaca Jersey, né? São bovinos de origem europeia, tá? Os bós índicos são os bovinos de origem indiana. Aqui no Brasil, né, os zebuínos, né, principalmente o Nelore, o Buzerá, o Gi, tá certo? São animais indianos, tá? Geralmente no Brasil a gente faz a cruza dos dois para pegar a produtividade do Taurus e a rusticidade do indiano. Então você tem o Girolanda, você tem o Gus Holanda, né? Guzerá com holandês, Girolanda com holandês, né? Você tem esses cruzamentos, tá? Aqui um bubalino, né? Nós temos aqui no Brasil, né? Em regiões do Maranhão, né, na ilha de Marajó, tá certo? Aqui um ovino comendo concentrado, tá certo? Você vê que já aumenta, já difere essa relação, antílope comendo folhas, né? E aqui também o bós índicos, ele comendo pastagem, tá? Você vê que bovino, ovino, bovino e o bovino europeu e o indiano, você vê que essa relação é mais ou menos muito parecida, né? 60, 61, 60, 18, 18, 17, 12, 12, 9, tá? Quando eu venho aqui para concentrado, isso aqui já se inverte, né? Eu já começo a produzir menos ácido acético, eu produzo mais ácido propiônico, né? Vamos ver já qual é o destino de cada um deles, certo? Mas são os três principais que a gente pode trabalhar aqui, tá? Beleza. Então, ó, vamos ver os substratos, né? Para a produção dos ácidos graxos. O substrato é carboidrato. Carboidrato, ele principalmente de origem estrutural, certo? Então, você tem lá a celulose, né? O que você espera mais que o animal coma celulose, tá certo? Está na folha do vegetal, tá certo? Não está não tá lá no tronco, não está no caule, né? Não está na haste de uma planta, ele está na folha, certo? Então, se você quer dar celulose com o animal, dê a folha da planta para ele, tá certo? Desde que essa folha, claro, esteja numa maturação correta. Então, aqui, galera, vamos lá. Eu estou colocando aqui, vou adiantar um pouquinho esse slide aqui, ó. Vou colocar ele aqui, tirar isso daqui para vocês observarem. Eu tenho aqui pectina, eu tenho aqui hemicelulose, eu tenho celulose, eu tenho amido, tá certo?
Isso daqui vem nos vegetais, tá certo? Faz parte dos vegetais, né? Da estrutura da planta. O amido, muitas vezes dentro de grãos, né? Os oligosacarídeos, né? Então, você tem a sacarose, pode estar em frutas, na cana-de-açúcar, né? Tá? Mas eu quero que vocês observem que todo esse processo aqui, né? Ele leva à produção de glicose, certo? Por quê? Porque tudo isso aqui é carboidrato. E em qualquer espécie, né, o polissacarídeo, ele precisa ser reduzido ao monossacarídeo, certo? Em um animal não ruminante, né, essa glicose, ela vai a piruvato, acetil-CoA, ciclo de Krebs, forma coenzimas reduzidas, cadeia transformadora de elétrons, formação de ATP. Só que no ruminante não acontece isso. Essa glicose, ela é reduzida ao piruvato. O piruvato, ele se transforma em acetil-CoA, e a partir desse piruvato ou a partir desse acetil-CoA, se forma os ácidos graxos voláteis. Então, piruvato fermenta lactato, ou piruvato oxalacetato, e no final você vai ter propionato. Piruvato se converte em acetil-CoA. Aqui eu tinha uma molécula de 6 carbonos, aqui eu tenho 2 moléculas de 3 carbonos, aqui eu tenho uma molécula de 2 carbonos. Esse acetil-CoA se transformou no butirato, no acetato. Parte desse piruvato se transformou em formato, o formato interagiu com o CO2, né, e o hidrogênio. O CO2 vem daquelas bactérias anaeróbicas, algumas poucas que existem lá, que estão lá para consumir o oxigênio mesmo. Quando ela consome o oxigênio, produz CO2, né, capta esse hidrogênio que vem dessas reações e forma o metano, tá certo? Qual a função do metano? Regular o pH ruminal, ok? Então, é a partir disso daqui que esses ácidos graxos são formados. Notem que eu não tenho ciclo de Krebs, eu não tenho cadeia transportadora. Não tenho. Aí você pode perguntar, que diabo é isso? Como é que esse bicho vai produzir energia, né? É a grande pergunta, tá? Vamos já ver como é que ele vai formar energia. Beleza. Vamos para frente aqui, tá? Então, a produção desses ácidos graxos, ele sofre interferência na fonte de carboidrato, das diferentes fontes, no tempo após a alimentação e na frequência de alimentação do animal, tá? São fatores que podem afetar isso daí. Vamos lá. Os principais, o acetato, né? É o principal, tá certo? Dependendo da dieta, ele pode ser até 100%, tá? Mas esse 90% ele está um pouco exagerado. Vamos botar entre 70%, né? Depois vou até mudar isso daí de 70%, né? Até um 100%, no extremo, tá certo? Então, ele é usado, né, pelas células do animal, ele é convertido em acetil-CoA, tá certo? Muito utilizado no tecido adiposo, tá? Porque acetil-CoA, nós sabemos que o excesso de acetil-CoA, ele vira gordura, né? Então, o animal, ele engorda quando ele produz muito acetato, tá certo? Embora isso não seja muito produzido pelo fígado, tá? Então, ele é convertido em acetil-CoA, e esse acetil-CoA ele é transportado para o fígado para a formação de gordura, é o acetato. O butirato, né, ele é muito utilizado pelas paredes do rumen, tá certo? E também, ele também tem um caráter lipogênico, porque boa parte dele é convertido em acetato, né? E o acetato ele se transforma em gordura, ok?
E essa gordura é a reserva de energia. O animal depois ele quebra essa gordura e usa a beta-oxidação dele, isso no fígado, para produzir ATP, tá? Então, o butirato, ele é convertido, a maior parte, em acetato, tá? Você tem aqui uma outra relação, né? Entre eles, acético, propiônico e butírico, tá? 84, 71, 21, 8, 89, 3, isso aqui vai depender isso aqui depende tudo da dieta, tá, galera? Depende da dieta. Aqui a metabolização, né? Acetato, gordura, butirato é muito utilizado nas paredes luminais, outra parte é convertida em acetato, e esse acetato, ele sofre lipogênese, né? E vamos já falar do propionato, tá? O propionato, né, ele também é utilizado pelas paredes do pré-estômago, mas o propionato, ele é o principal elemento que é usado para a formação de glicose. O acetato, ele forma gordura, notadamente tecido adiposo, né? Posteriormente, o animal metaboliza quando há necessidade, mas aquela glicose, aquela energia inicial, ela é feita pelo propionato, tá? Então, o propionato, ele é transformado em succinil-CoA vira acetato e gira no ciclo de Krebs. Como é que eu chamo essa via? Gliconeogênese. Por isso que nós dizemos assim, os ruminantes, eles vivem em constante gliconeogênese, tá? O propionato é uma gordura, ele usa enzimas inversas, é transformado em succinil-CoA, succinil-CoA se transforma em oxalacetato, e esse oxalacetato gira lá no ciclo de Krebs e vai produzir glicose, tá? Como é que eu chamo essa via? Gliconeogênese, tá certo? Produz glicose por fonte que não é um carboidrato, isso aqui é uma gordura, tá? E então eu tenho glicose ali. A outra coisa que nós temos é a produção de gases, né? Tá certo? Isso é muito relativo. Proporção de carboidrato de hidrocarbonetos, processamentos, aditivos, que são elementos usados na dieta, tá? Mas é produzido isso daí. Aqui nós temos os gases são produzidos, né? Principalmente CO2 e metano, né? Os outros em menor proporção, tá? E aqui eu tenho uma vaca leiteira, caprino, vaca comendo feno de alfafa, vaca sem feno, ovinos, CO2 e metano são os principais, tá? Tá, isso daqui vem da fermentação e isso daqui, né, ele vem da captação de hidrogênio lá pelas bactérias, tá? Então, tá aí, né, o metano, né, ele contribui realmente para efeito estufa, mas é um mecanismo fisiológico normal dos animais, tá? E aí, galera, eu acho que com isso a gente termina aqui essa nossa parte de fermentação ruminal, tá certo? Ok? Então, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa a gente vai marcar uma data para a gente tirar possíveis dúvidas, tá? Valeu, moçada. Até a próxima.